A terceira advertência da carta aos Hebreus reside do capítulo 5, dos versos 11 ao 14. Como endurecemos os nossos corações na segunda advertência do capítulo 3 e 4, ficamos tardios em ouvir. E para o autor de Hebreus, uma vez que ficamos tardios em ouvir, não crescemos, de fato, em função do tempo decorrido. Talvez esse é o estado de muitas pessoas ao longo da caminhada cristã. Estagnaram na fé, estagnaram em algum patamar, ou até mesmo influenciada pelo sistema deste mundo, pelo Deus deste século, ou até pelo evangelho que está muito aquém do evangelho bíblico. Um evangelho muito centrado no eu, muito centrado em satisfazer as suas necessidades, um evangelho apenas voltado para o individualismo, para o egocêntrico, e não o evangelho voltado para servir. Servir e ter compaixão, intercessão e posição em relação aos outros. O verdadeiro evangelho nos chama a nossa atenção para o desafio de servirmos. O Filho do Homem, disse Jesus, não veio para ser servido, veio para servir. Para o autor de Hebreus, no capítulo 5 e no capítulo 6, o grande perigo na vida cristã é quando nós olhamos para o tempo passado, o tempo que caminhamos, o tempo que percorremos como peregrinos, e não chegamos a remir esse tempo. Não chegamos a utilizar esse tempo de uma forma devida, de uma forma hábil, com eficácia e eficiência. Um tempo devido, um tempo respondido à altura daquilo que o autor de Hebreus nos chama a atenção, é um tempo em que nós podemos ver o quanto da palavra de Deus, sedimentada em nossa mente e nosso coração, tem sido colocado em prática. A palavra de Deus vem para nos confrontar. O capítulo 4 diz no verso 12 que ela é espada afiada, muito mais do que uma faca de dois gumes, e é apta para discernir e mostrar e apontar as intenções do nosso coração. Quando a palavra do Evangelho é pregada e nos leva à cruz, essa palavra produzirá em nós renúncia, morte, abnegação, crucificação do nosso eu, a fim de que possamos dizer como Paulo disse na carta aos Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O grande perigo do nosso coração nesse mundo contemporâneo é em função de tantos anos se passarem, como agora mesmo estamos vivendo nos últimos dias do ano 2017, aptos para entrarmos em 2018. Mas o quanto nesse ano crescemos, amadurecemos, nos colocamos à disposição de Deus, dos nossos líderes, da nossa igreja local e até mesmo das pessoas que nos cercam para servir a Deus, porque nós servimos a Deus quando nós servimos aos homens. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 5 nos chama para esse desafio. É tempo de crescimento. O profeta Oséias chegou a afirmar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo disse em Filipenses, não que eu tenha alcançado, mas eu esmurro meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. E eu desejo conhecê-lo, provar do poder da sua ressurreição. Paulo já conhecia Cristo quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ali em sua prisão em Roma. Mas ao afirmar que ele desejava conhecê-lo no poder da sua ressurreição, Paulo almejava mais no seu homem interior, um desejo de ter a imagem de Cristo formada em sua vida. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo final. Esse é o alvo de um verdadeiro cristão, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Pois para isso, Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho primogênito. Não sejamos tardios em ouvir. Não venhamos a endurecer o nosso coração. E como crianças, se nós somos neófitos, recém-nascidos, o autor da carta, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para o nosso crescimento.
Mas se você não é um neófito, se você não é um novo convertido na fé cristã, o autor de Hebreus diz que nós devemos deixar o alimento líquido e buscarmos o alimento sólido. Alimento esse suficiente e fundamental para o desenvolvimento das nossas faculdades mentais e do nosso discernimento, maturidade espiritual, conhecimento daquilo que Paulo diz aos Colossenses, dos tesouros inesgotáveis de Cristo Jesus. Os tesouros que estão disponíveis em nossas mãos, disponíveis nas Sagradas Escrituras, disponíveis pelo poder da oração, na dependência de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. E eu quero encerrar estas palavras desafiando o seu coração para o próximo ano 2018 que está por vir. Que seja um tempo de crescimento. Não apenas um tempo de leitura da palavra com mais afinco, não apenas um tempo de conhecer mais os textos sagrados, mas mais do que uma ortodoxia, uma boa ortopraxia, uma boa prática, servindo a Deus na igreja local, servindo a Deus com os dons e talentos, colocando-se à disposição de seus líderes, aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na igreja local, seja no seu bairro, na sua sociedade, na escola, na universidade, não importa. Seja 2018 um tempo e um desafio para a sua vida, de crescimento, de maturidade, para que possamos dizer juntos, eu e você, nos próximos anos que estão por vir, que em função dos anos decorridos, foi possível experimentar mais maturidade, mais discernimento, mais percepção das coisas espirituais. E quantos mais próximos de Deus, mais humildes, mais dependentes da sua maravilhosa graça. Que Deus abençoe e não guarde, não esqueça esta palavra tão incisiva, um dos pressupostos do autor de Hebreus. Não venhamos a deixar de crescer em função do tempo e dos anos até aqui, vivenciados, percorridos e caminhados debaixo da graça. Deus abençoe a sua vida.